tá? Pronto, a gravação está iniciada. Eu vou só, já que eu perdi aqui esses 20 minutos, eu vou só mostrar, sem falar nada, tá bom? Para quem perdeu a aula. Pronto. Então, é isso que eu queria ilustrar, isso, que toda transformação linear, ilustrar essa observação aqui, que toda transformação linear fica inteiramente determinada quando a gente conhece os valores dessa transformação em uma base do domínio. E aquele exercício ilustra isso, ok? De qualquer maneira, está aqui escrita nos slides esse fato. Quer dizer, para conhecer T de U, basta eu conhecer T aplicada em uma base do domínio, a base do U. É isso aí. Eu deixo aqui para vocês uma série de exercícios, tá? Tem bastante coisa aí para ir trabalhando. E vamos começar agora o estudo desse conjunto aí, tá? Deixa eu ir lá para outra tela. É o seguinte. O que eu vou chamar agora de o conjunto L, um L diferente, de UV. U e V são espaços vetoriais. O que é L de UV? Essa notação aqui significa o conjunto de todas as funções que saem de U, chegam em V, tal que T é linear. Então, L de UV é o conjunto de todas as transformações lineares de U em V. Certo? L de UV é o conjunto de todas as transformações lineares de U em V. Muito bem. Então, dados, vou pegar aqui dois elementos nesse conjunto aqui. Um elemento nesse conjunto, lembrem-se, é uma transformação linear. Eu vou pegar aqui, sejam T, S pertencentes a L de UV. Ou seja, T de U em V é linear e S de U em V também é linear. Tenho duas transformações lineares que saem do mesmo domínio e chegam no mesmo contradomínio. Como é que eu defino T mais S? Qual seria uma forma natural de eu definir a função soma, que sai também de U e chega também em V? Como é que eu faria isso? Como é que eu defino a soma que sai de 1 e V? Ou seja, eu quero definir uma função T mais S num vetor de Uzinho. Num vetor, perdão, Uzinho de U. Como é que faz isso? O seguinte, eu sei fazer T de Uzinho, porque T eu já sei que é a transformação linear.
eu também sei fazer S de Uzinho, porque S também é uma transformação linear. Então é natural definir T mais S de U como sendo T de U mais S de U. Essa é a definição da função soma. Você define ela, o que a gente chama de definição ponto a ponto. Você aplica T no ponto, depois S no ponto e finalmente você soma as duas. Isso é que é o T mais S aplicado em U. Ok? Isso é uma definição. Outra coisa, essa aqui foi a primeira definição. Outra definição é o seguinte: dado alfa real, define-se alfa t, também uma transformação linear de U em V, por, como é que eu vou definir alfa t? Vai ser assim, ó. O que é alfa t aplicado num vetorzinho? Você faz t de U primeiro e só depois multiplica por alfa. Então, alfa t aplicado em U é alfa vezes t de U. E aí, com isso, eu defini uma soma vetorial e um produto por escalar de elementos que estão em L de UV. Ok? Então, nesse conjunto aqui, conclusão, em L de UV, no conjunto das transformações lineares de U em V, estão definidas as operações soma e produto por escalar. Então, em L de UV, a gente já sabe como somar seus elementos e como multiplicar seus elementos por um escalar. Ok? Por que isso é bom? Isso é bom porque toda vida que a gente pode somar os elementos ou multiplicar os elementos por um escalar, em geral a gente pode tentar verificar se aquilo ali é um espaço vetorial. O que é um espaço vetorial? Lembre-se, é um conjunto não vazio cujos elementos podem ser somados, cujos elementos podem ser multiplicados por números reais e satisfaz aquelas 8 propriedades de espaço vetorial. Ok? E é isso que a gente vai acabar concluindo para esse L de UV. Vou fazer só mais duas observações aqui para finalizar. Mais uma observação é o seguinte: a transformação vou usar a letra O de U em V, definida por O de Uzinho igual ao vetor nulo. Vetor nulo aqui é de V, tá? Vetor nulo de V. Essa transformação de U em V, que pega qualquer vetor de U e leva no vetor nulo, é chamada de transformação nula ou identicamente nula. Além disso, dada uma transformação qualquer de U em V, tem-se o que dá T mais O. Vocês verão que dá a própria transformação nula. Por quê? Porque na hora que eu pego T mais O e aplico num vetorzinho, isso dá T do vetorzinho mais O do vetorzinho. E isso vai dar T do vetorzinho mais o vetor nulo, porque a transformação nula, ela leva todo mundo no vetor nulo. E essa soma, o que dá qualquer vetor somado com vetor nulo? Dá o próprio T de U.
Então, ou seja, T mais O de U é T de U. Portanto, essas duas transformações, T mais O. Aqui está errado, tá, gente? T mais O é igual a T. Desculpa. Conclusão. É que a transformação nula é um elemento neutro aditivo é um elemento neutro aditivo em L de UV. Por quê? Porque não surtiu efeito quando eu fiz soma. T mais O deu o próprio T. Então ela funciona aqui dentro do L de UV, funciona como um elemento neutro aditivo. Esta foi a primeira observação. Segunda observação, mais uma observação, é o seguinte. Dada uma transformação T pertencente a L de UV, definimos que eu vou chamar aqui de menos T de U em V, por o que vai ser o que eu estou chamando de menos T aplicado num vetorzinho. Vai ser, você faz T de U e depois pega o oposto. Certo? Então essa transformação aqui, menos T, ela na verdade é a oposta de T. Essa é a observação que eu vou escrever agora. Isto é, menos T somado com T dá igual à transformação O. Por quê? Pois quando eu fizer menos T mais T aplicado no vetorzinho, isso vai dar, pela definição, dá menos T de U mais T de U. E isso é o que? Um vetor somado com seu oposto. Isso é igual ao vetor nulo. Mas o vetor nulo é O de U. Ou seja, menos T aplicado em Uzinho é igual a O aplicado em Uzinho. Portanto, vale que menos T mais T é igual a aplicação O. O que eu queria com toda essa ladainha? Com toda essa história, que na verdade eu queria, tá tudo escrito aqui nos slides, tá? Eu só cortei caminho. Eu tô chegando lá. Tudo isso aqui eu já falei. Eu queria chegar nessa proposição que é o seguinte. Aliás, não é nessa, é mais na frente. Só um segundo, deixa eu achar. Ah, eu não escrevi. Tá bom. Então eu escrevo agora. Eu vou escrever mesmo no manual aqui. Cadê? Aqui. Proposição que eu queria chegar é a seguinte. O conjunto L de UV é um espaço vetorial cujo elemento neutro, ou vamos chamar assim, cujo elemento neutro é o que a gente chama de vetor nulo, tá? Cujo vetor nulo é a transformação nula que a gente usou esse símbolo e cujo oposto
T, pertencente a L de UV, é a transformação menos T, também está em L de UV. Pronto, com isso a gente tem então que o conjunto L de UV, né? Esse conjunto aqui, vou destacar. Que conjunto é esse? É o conjunto de todas as transformações lineares de U em V. Visto como um conjunto, isso também é um espaço vetorial. E o vetor nulo desse espaço vetorial é a transformação nula. E o vetor oposto de uma transformação é o que a gente chamou de menos t. Aí, o oposto de t é menos t. É isso aí. Então a gente tem essa proposição que ela vai ser importante no futuro. Beleza? Qualquer pergunta é só abrir o microfone. Ok, essa proposição diz que a composição de transformações lineares é também uma transformação linear. Vamos escrever isso, mas eu não vou fazer aqui não. Vamos para a tela, nossa lousa. Acho que aqui fica mais legal. Seguinte. Começar assim. Vou pegar a transformação linear em L de UV, ou seja, ela é uma transformação que sai do espaço vetorial U e chega no espaço vetorial V. E vou pegar uma outra transformação, L de VW, ou seja, essa S, ela é uma transformação linear que sai de V e chega em W. E o que a gente quer provar é o seguinte: queremos provar que T composto com S, nessa ordem, que S bola T, que sai de U e chega em W, queremos provar que isso é linear. Vou fazer um desenho aqui para tentar ajudar, tá? Então, o fato é o seguinte: eu tenho aqui o espaço vetorial U, tenho o espaço vetorial V e tenho o espaço vetorial W. Entre U e V, eu tenho a transformação T. E entre V e W, eu tenho a transformação S. Ambas lineares. Eu quero compor essas duas. Quando eu componho, quer dizer, eu aplico primeiro a T, depois a S, e vou sair de U e chegar em W, certo? Ó, primeiro T, depois S. Então é o que a gente chama de S bola T. A leitura ela é invertida, porque a interna, a primeira que ocorre é a T, depois a que ocorre é a S. E eu quero provar que essa composição é uma transformação linear. Então o que está dizendo lá a proposição é que a composição de transformações lineares é também uma transformação linear. Ok? Esse é meu objetivo. Isso não é difícil, isso é simples na verdade. Isso é chato de fazer desenho, mas em geral é simples. Pelo seguinte:
que dá S composto com T aplicado em U mais alfa V? Que tudo minúsculo aqui dentro desse parênteses. Aí vamos para a definição de composição. Para quem não lembra, o que é S bola T? S composto com T nada mais é do que primeiro você aplica S, depois... desculpa, é a mesma coisa que fazer S aplicado em T de U mais alfa V. Essa é a definição de composição. O correto aqui dizer é primeiro aplica T, depois aplica S. A leitura é de dentro para fora. O que ocorre primeiro é o que está dentro. Então, primeiro você faz T, depois S. Mas aqui, meus amigos, deixa eu só afastar aqui essa igualdade um pouquinho, para poder caber. Então, isso é S de... O que dá T de U mais alfa V? Tem que lembrar que T é linear. T é uma transformação linear. Então, isso aqui é T de U mais alfa T de V. Eu usei aqui na parte interna a linearidade de T. Então, agora o que eu tenho é S aplicado em um vetor mais um número vezes outro vetor. Então, isso é S de T de U mais alfa T de V. E novamente, pela linearidade, só que agora é de S, isso fica S do primeiro mais alfa vezes S do segundo. E o que é S de T de U? É o que a gente chama de S composto com T aplicado em U. E o que é S de T de V? É o que a gente chamou de S composto com T aplicado em V. Ou seja, S composto com T desta soma vai dar a composição no primeiro, mais alfa vezes a composição no segundo. E isso, pelaquela linha que eu observei no começo, isso significa que S composto com T é linear. É uma transformação linear. É isso aí. Eu queria fazer uma observação aqui, pelo amor de Deus, não chame isso aqui de SOT. Não chame. Isso não é SOT. Você precisa usar a linguagem correta para não ter que ficar dependendo de decorar. Isso aqui é S composto com T. S composto com T. Tá bom? Só para não pegar uns vícios, existem uns vícios que não ajudam, que só atrapalham. Bom, então era isso a observação, a proposição. Quer dizer, a composta desculpa, de transformações lineares é também uma transformação linear. Eu demonstro aqui nos slides, tá certo? Tá bem bonitinho para vocês. Deixo mais exercícios propostos para que vocês façam. Deixa eu lembrar o que vem em seguida, se eu começo... Não, isso aqui eu não começo hoje não. Próxima aula. Ok, fazer aqui alguns exercícios e a gente encerra por hoje. Vocês têm que fazer alguns treinamentos. Tipo o seguinte, eu vou fazer aqui, deixa eu ver.
tá aí duas funções. O exercício é o seguinte, determine S composta com T. Determine S composta com T. Isso. Então, como é que resolve esse exercício? Primeira coisa é entender o que é S composto com T. Ele sai de onde e chega aonde. Lembrando, primeiro você aplica T. T vai de onde a onde? T vai do R2 para o R3. Depois você aplica S, que vai do R3 para o R4. Então, se primeiro é T, você sai do R2, chega no R3, a S pega no R3 e joga no R4. Então, S composta com T vai do R2 para o R4. Essa é a primeira observação. Vai pro R2, sai do R2 e chega no R4. O que S composta com T faz quando você aplica em um vetor do R2, em um vetor XY? Aí você tem que lembrar da definição. Isso é S de T dXY. O que dá isso aí? Aí você tem que lembrar, dá igual a S D. O que a T faz? Ela pega um par ordenado, XY, e soma na primeira coordenada, subtrai na segunda e pega o dobro da primeira coordenada na terceira. Então, soma, subtrai, pega o dobro da primeira coordenada. Então, soma x mais y, subtrai x menos y e pega o dobro da primeira coordenada, 2x. Agora, o que a S faz? A S pega 3 coordenadas, um vetor de 3 coordenadas e subtrai a primeira da segunda, subtrai a segunda da terceira, pega o dobro da primeira e o dobro da segunda. Então, a primeira menos a segunda menos a terceira, o dobro da primeira, o dobro da segunda. Agora é só escrever. A primeira menos a segunda, depois a segunda menos a terceira, depois o dobro da primeira coordenada, depois o dobro da segunda coordenada. É assim que a gente faz para não errar. Agora é desenvolver. Isso aqui fica x menos x desaparece, y menos menos y dá 2y. Essa é a primeira coordenada da composição. Aqui eu tenho x menos 2x dá menos x. Menos y. E é só isso mesmo. Aqui é 2 vezes x mais 2 vezes y. E na última, finalmente, é 2x mais... É mais ou menos? Aqui é menos. Menos 2 vezes y. Pronto. Esta é a composição. S composta com T aplicada em XY, sai do R2, chega no R4 e pega o par XY e transforma nesta coisa enorme que aqui está. Isso é a composição. É isso aí. Beleza? Pergunta, gente. Se não Professor, diga. eu fiquei com uma dúvida só lá na transformação nula. No caso, ela pega cada U e joga no
vetor nulo, é? Ou para cada U tem uma transformação nula? Não, ela pega, é assim. Deixa eu abrir aqui a página. Aqui. Vamos fazer um desenho. Uma transformação sempre tem que sair de um espaço vetorial e chegar em outro. Concorda? Toda transformação tem que fazer isso. Sair de um espaço vetorial e chegar em outro. Como é que ela faz? Ela vai pegando um vetorzinho daqui e transforma num de lá. Sempre assim. Pega um daqui e transforma num de lá. Pode ser que ela pegue dois lá no mesmo? Pode acontecer. Não tem problema. Beleza? Isso é uma transformação genérica. A nula, ela tem uma particularidade. A transformação nula, a particularidade dela é a seguinte. É o que eu chamei de O, né? Você tem dentro do contradomínio, como ele é um espaço vetorial, você tem lá dentro um vetor nulo. A transformação nula vai pegar todo mundo do domínio e levar nesse nulo. Então ela pega todos os uzinhos, o 2, V, W, seja o que for que esteja no domínio, e vai levar no mesmo vetor nulo. É isso. Não é que para cada vetor tu tem uma transformação, não. Ela é uma coisa única, só que ela pega todo mundo no domínio e joga em um único vetor, que é no vetor nulo. Só isso. Tá bom? Tá certo, professor. Obrigado. Tranquilo. Mais alguém? Ok, gente. Pois então, vou dar por encerrado. A próxima coisa que tem para fazer é bem mais longo. Eu vou deixar para a próxima aula. Tá bom? Vou me dedicar esse fim de semana a corrigir a prova de vocês e espero que na próxima semana já esteja tudo corrigido. Pessoal que perdeu a prova, andaram me procurando. Na próxima semana a gente vai marcar a segunda chamada. A segunda chamada não é feita nos moldes da primeira, ela é feita no horário alternativo, fora do horário da aula, tá bom? Então, na próxima semana a gente vê isso aí. Valeu, um abraço para vocês, bom dia, bom final de semana. Bom dia, professor. Valeu, Fabrício. Espero que todos tenham colocado o nome aqui, eu já vou salvar, tá? Vou interromper a gravação. Até mais, gente.